precisa ler a carta, é só dar o aviso. Ah, foi passada já da carta? Não é pra... Ah. VGA.
Cate fica. Não, se você quisesse ficar aqui dentro. Não tem muita coisa pra fazer. Não. Só puxar as cadeiras, entregar o brinde e microfone. Senhoras e senhores, senhoras e senhores, senhoras e senhores, boa tarde. A organização do evento lembra vocês que teve um problema nas atividades do segundo dia e serão entregues uma nova programação a vocês agora no período da tarde, com os novos horários do segundo dia. Com autorização da organização do evento, será entregue uma carta aberta, onde o conteúdo exclusivo será da Associação Nacional dos Auditores de Controle Externo dos Tribunais de Contas do Brasil. Serão entregues a vocês no decorrer da tarde. Retornando às atividades, o Instituto Brasileiro de Auditoria de Obras Públicas e o Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso do Sul têm a honra de recepcioná-los para a cerimônia de abertura do Encontro Nacional de Auditoria de Obras Públicas 2015. Uniformização e eficiência no controle de obras públicas. Esse evento tem o apoio da Associação dos Membros dos Tribunais de Contas do Brasil, do Instituto Rui Barbosa, da Fundação de Turismo, do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de Mato Grosso do Sul. Anunciamos o retorno das atividades no plenário e a realização do minicurso 2, Orientações Básicas para Orçamentação de Obras Públicas, no auditório da Escoex, ministrado pelo auditor do TCU, engenheiro André Luiz Mendes, associado fundador do IBRAOP e auditor federal do controle externo do TCU. Convidamos para presidir a mesa do painel 2, Orientações e Procedimentos de Auditoria de Obras Públicas, o engenheiro Domingos Saíbe, auditor estadual de controle externo da Inspetoria de Engenharia, Arquitetura e Meio Ambiente do Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso do Sul. Vamos reiniciar aqui o painel, sobre orientações e procedimentos de auditoria de obras públicas, e aproveito para convidar o engenheiro Alisson Madge, o engenheiro Elci Pessoa Júnior, passar agora a um mini currículo dos dois profissionais. O Alisson Madge é natural de Florianópolis, engenheiro civil formado pela Universidade Federal de Santa Catarina em 1997, bacharel em Direito pela Universidade Federal de Santa Catarina desde 2014, mestre em Engenharia Civil
nas áreas de estrutura desde 2003, especialista em concessões pela Escola de Governo de Santa Catarina, ENA, em 2013, auditor fiscal de controle externo do Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina, desde 1998, membro da diretoria executiva do IBRAOP, desde 2011. Atualmente, exerce a função de diretor de comunicação do IBRAOP e atua na divisão de controle externo de edificações da Diretoria de Controle de Licitações e Contratações do TCE Santa Catarina. Elci Pessoa Júnior, engenheiro civil pela Escola Politécnica da Universidade de Pernambuco, pós-graduado em Auditoria de Obras Públicas pela Universidade Federal de Pernambuco e bacharel em Direito pela Faculdade de Direito do Recife, também pela UFPE. Antes de ingressar no Tribunal de Contas do Estado de Pernambuco, de onde é atualmente licenciado, foi engenheiro rodoviário pela construtora Queiroz Galvão. Foi consultor técnico pelo TCE Mato Grosso para auditoria de obras rodoviárias no período de 2009 a 2012. É atualmente consultor técnico do Tribunal de Contas do Tribunal de Contas do Distrito Federal para obras de pavimentação urbana e rodoviária. Ministra cursos voltados à especialização de engenheiros, auditores e servidores que atuam em obras públicas, já havendo lecionado para grupos de profissionais na África do Sul, Angola, Cabo Verde, Guiné-Bissau, Moçambique, São Tomé e diversos estados brasileiros. É autor do livro Manual de Obras Rodoviárias e Pavimentação Urbana, Execução e Fiscalização, da editora Pini, título mais vendido atualmente pela editora no tema Obras Rodoviárias e Pavimentação Urbana. É coordenador e relator do grupo de trabalho que elabora os procedimentos nacionais para auditoria de obras rodoviárias, ação objeto do convênio IRB-IBRAOP. É atualmente o diretor técnico no IBRAOP do Instituto Brasileiro de Auditoria de Obras Públicas. Bom, como nós estamos já com um prazo bastante exíguo, vamos passar inicialmente para o Alisson iniciar a sua apresentação. Boa tarde, pessoal. Eu vou tomar a liberdade de ficar à frente aqui. Acho em pé mais fácil para falar. Essa ideia de elaboração de procedimentos que eu e você vamos comentar aqui agora nesse painel 2, é justamente o que a gente verificou, o Instituto e outros tribunais de contas, em relação à atuação dos órgãos de controle externo. A gente verifica que existem entendimentos divergentes em qualquer fase de uma auditoria, de uma inspeção, procedimentos lá em campo, diferentes em cada tribunal, procedimentos muitas vezes até antagônicos, posicionamentos diferentes. Então, por isso, partiu essa ideia dos procedimentos que eles visam justamente uniformizar, a partir de discussões com vários tribunais de contas na área de engenharia e arquitetura, uniformizar os procedimentos de auditoria. Eu vou procurar aqui fazer uma introdução de como, dessa ideia, como é que foi construídos os passos feitos até agora, e a parte final vou tratar especificamente dos procedimentos de edificações, que eu sou o coordenador, eu sei como falou, já é o coordenador da parte de rodovias, e na sequência o CI já vai apresentar os procedimentos de obras rodoviárias. Os tópicos aqui, eu vou falar um pouco do objetivo dos procedimentos, as instituições envolvidas aqui nessa elaboração dos procedimentos, o termo de cooperação feito entre o IRB e o IBRAOP, lá em Vitória, no Sinop, em 2013, o que aconteceu lá, os atos que o IBRAOP foi fazendo para poder organizar e formalizar toda a elaboração desses procedimentos, como o procedimento é realizado, é discutido, é feito, os procedimentos já elaborados e, por fim, é claro, os agradecimentos. Os objetivos que a gente tem dos procedimentos, eles vão mais ou menos na linha da nossa atuação no grupo lá de obras e edificações, que eu sou o coordenador. A gente procura conhecer os procedimentos e práticas de auditoria de cada tribunal, de cada órgão envolvido naquele grupo. A gente analisa
os melhores procedimentos de cada tribunal, com o seu técnico que traz a sua experiência, e, a partir disso, procura uniformizar os conceitos, como eu já falei, das atividades relativas ao controle de obras públicas. Feito isso, continuando o objetivo dos procedimentos, a gente vai elaborar o procedimento por si só, propriamente dito, para orientar seja a auditoria ou a inspeção em loco, lá, a inspeção física da obra, disseminar esse conhecimento para os tribunais de contas. Aqui, essa plenária aqui é um momento desse, de discussão, de demonstração dos trabalhos já feitos. Dependendo da situação, a gente vai subsidiar os tribunais a implementarem esses procedimentos, na medida do possível, lá na sua região, no seu trabalho. E, dependendo da situação, ainda no caso de rodovias, é mais saliente isso, a questão de capacitação dos tribunais, dos técnicos, para poder realizar os procedimentos. Então, essa é, em síntese, os objetivos desses procedimentos que a gente vem elaborando. As instituições envolvidas, o IRB, especialmente o Comitê de Obras, que o presidente era o nosso presidente de Santa Catarina, Luiz Roberto Herbst. A Tricom, todos os tribunais envolvidos que disponibilizaram ou disponibilizam os técnicos para participar desses grupos, é bastante número de tribunais de contas, e o próprio IBRAOP, fazendo a junção disso tudo. O termo de cooperação firmado entre o IRB e o IBRAOP para fazer esses procedimentos foi celebrado lá no ENAOP de Palmas, em Tocantins, em 2012, com o objeto justamente de estabelecer procedimentos gerais aplicáveis ao controle externo de obras públicas, com a elaboração de manuais, divulgação, capacitação de procedimentos para auditoria. Então, é específico para a elaboração de como eu vou proceder na realização de uma auditoria de uma obra. Nesse termo também, daí tinha essa preocupação, como eu falei no segundo slide, da uniformização do entendimento de como fazer dessa forma, faz assim, faz assado. Aqui só o termo assinado à época, pelo conselheiro presidente do IRB à época, o Severiano José de Aguiar, do TCE de Tocantins, e o nosso presidente à época, que está aqui presente, Pedro Paulo, em 2012. Um ano depois, em 2013, em maio de 2013, no Sinop, lá em Vitória, não sei se que alguns dos presentes aqui estavam lá em Vitória, em 2013, tinha na agenda, na programação do evento, uma reunião temática do IRB, a Tricom e IBRAOP, e vários conselheiros estavam presentes. E ali, então, na reunião lá do dia 14 de maio, que o IRB, nós devíamos dar vazão, então, àquele convênio celebrado. Então, o IRB apoiaria, daria início aos trabalhos, junto com o IBRAOP, de procedimentos de autoria, a partir daquele convênio celebrado em 2012. Então, em maio de 2012, agora em maio de 2013, houve, então, o pontapé inicial, vamos ter que começar a fazer isso. Lá nessa reunião ficou decidido, então, a publicação de material técnico que estabeleça procedimentos gerais aplicáveis ao controle externo de obras públicas. Então, sempre pensando, é claro, no controle externo na área de engenharia e arquitetura. Com a elaboração de manuais, ficou decidido na reunião, vamos ter que implementar isso. Ao final, todo o evento tem a carta, lá foi a carta de Vitória, aqui vai ter a carta de Campo Grande, todo evento Sinop-Enop tem uma carta onde são demonstrados o que se discutiu, algumas recomendações para diversos órgãos. E colocou lá o IBRAOP para a gente elaborar os manuais, iniciando pelos de obras rodoviárias e de edificações. Então, aí começamos já a funilar e definir algumas situações, porque nós temos vários tipos de obras. E ao IRB justamente para apoiar, porque o IBRAOP sozinho não consegue fazer, tem que ter apoio do IRB, dos tribunais de contas, para a liberação dos técnicos e assim por diante. Então, a partir disso, em 2013, o IBRAOP dispôs alguns atos, então estão no site, onde dispôs sobre a elaboração, como é que vão ser elaborados os procedimentos, todo o regramento de como é feito, é o ato 2 de 2013. Nomeou, nós temos uma comissão gestora, eu e a UCI, eu sou o coordenador do grupo de edificações, o UCI de rodovias, e tem uma comissão gestora que faz essa análise, a uniformização dos termos adotados. Então, ela vai gestionar essa elaboração dos procedimentos. Daí, eu coloquei nominalmente as pessoas aí envolvidas, tem de vários tribunais, várias regiões do país também.
O ato seguinte, o 4, ele nomeou os membros. Então, a partir disso, nomeou a comissão, foram nomeados membros para a elaboração de cada procedimento, de cada tipo de procedimento. Inicialmente, naquele ato, foram definidos, então, 3 procedimentos. Procedimentos gerais, que eles serviriam para qualquer tipo de obra. São procedimentos que são adotados independentemente se é obra rodoviária, obra de edificações, obra de saneamento, ele vale para qualquer tipo de obra. E os procedimentos de edificação e de rodovias, aí cada um dentro das suas especificidades. O Comitê de Obras do IRB, junto com o Embrob, entrar em contato com os técnicos a partir de experiências. No tribunal lá tem uma pessoa que entende do assunto, e fomos procurando e fomos levantando esse pessoal para angariar, para montar os grupos. Os procedimentos, como é que eles são, já entrando um pouquinho de como eles são feitos, a gente faz reuniões presenciais de 2 a 3 dias, né, em determinados tribunais. O tribunal anfitrião coloca algumas salas à disposição, uma estrutura mínima, para a gente ali discutir presencialmente. É claro que entre os encontros há discussões por e-mail, WhatsApp, o que for, e a gente continua sempre discutindo e trocando ideias. Mas onde há a maior evolução dos trabalhos quando há esse encontro, e a gente sempre brinca, né, eu sei que o pessoal leva a tarefa para casa para fazer. Né, o pessoal tem que se dedicar para levar a tarefa para casa, a gente brinca assim, para trazer de volta daí para a gente discutir no grupo, né, e fazer mais ou menos assim que funciona. Após o grupo, seja de rodovia, seja de edificação, aprovar o procedimento, no grupo ele encaminha para a comissão gestora para fazer a avaliação, aprovação tal, as alterações necessárias, e em seguida envio para o Comitê de Obras do IRB. E paralelamente os procedimentos aprovados pelo grupo, né, eles não passaram ainda pelo crivo da comissão gestora tal, mas já estão disponibilizados no site de Embrob. Até agora, desde 2013, foi agosto de 2013 o primeiro encontro, já foram realizados 16 encontros nesses 11 tribunais aí. Vejam que os mais variados tribunais, as mais variadas regiões, alguns tribunais já foram mais de um encontro. Então a gente procura justamente passar pelo Brasil inteiro e nesses encontros, às vezes, o tribunal às vezes não tem o técnico participando tal, mas naquele encontro ele traz pessoas do seu tribunal ali da área de engenharia para também agregar discussões e trazer ideias. A gente procura trabalhar de forma mais ampla possível. E esse ano ainda temos um encontro em novembro ainda a ser realizado. Então, para fechar o 6º encontro desse ano. É um trabalho contínuo. A gente aprimora um, cria outro, vai caminhando, né? É uma coisa que a gente em tese não pararia, porque a gente tem sempre atualizando procedimentos, criando os novos, outros tipos de obras, vai vir mais à frente para serem elaboradas também. Como eu falei, começou lá em 15 de julho, no TCDF, foi o primeiro, nós pensamos, em 2013, usamos muito o TCDF, em função da localização, né? Os voos, normalmente consegue voos, em tese, mais diretos, né? Mais fácil, então optamos fazer do Distrito Federal. E depois, nos anos seguintes, fomos distribuindo para os demais tribunais também. Os 3 procedimentos, gerais, obras de edificação e rodovias, e no termo de cooperação assinado a outras obras, então outros tipos de obras, saneamento, aeroporto, geração e distribuição de energia. Então é um trabalho que a gente está do grupo de edificações, estamos numa parte finalizando os procedimentos que a gente achou mais interessante, porque tem N procedimentos, eu vou mostrar depois. Então já encerrando edificações, podemos atuar, dependendo da situação, em outros, começar a trabalhar com outros tipos de obras. Teve um pequeno problema que, em função, a gente sabe da dificuldade, muitas vezes o técnico lá no tribunal está sobrecarregado, tem as auditorias para fazer, né, o tribunal está com contenção de despesa, não pode liberar. Então, às vezes, o técnico não pode vir, né, há problema de liberação. E verificamos daí que, para fluir melhor o trabalho, a gente acabou juntando, né, o grupo geral e edificações, tinha pouca gente dos 2 grupos, acabamos juntando os 2 grupos, né, eu estava como coordenador geral, e daí acabei ficando como coordenador de edificações,
e focamos exclusivamente em edificações no nosso grupo, que é o que eu vou estar apresentando aqui. E agora, a partir da última reunião, nós retomamos o trabalho nos procedimentos gerais. Né, porque o de edificação a gente está na reta final, então já começamos a trabalhar nos procedimentos gerais também, retomando. Os procedimentos de rodovia, você vai detalhar depois também, bastante, ele é coordenador, tem 8 tribunais atualmente participando. Tá, já teve tribunais que participaram, mas não estão. Né, TCE Pernambuco, TCE Paraná, TCE Ceará, TCE Goiás, TCDF, TCE Rio Grande do Sul, Espírito Santo e Roraima. Então nós temos esses 8 tribunais que encaminharam técnicos para participar do grupo de rodovias. E no grupo de edificações, nós temos aí 9 tribunais participando, Santa Catarina, Bahia, os 2 estados e municípios, Espírito Santo, os municípios do Pará, Mato Grosso, Pernambuco, Mato Grosso do Sul e Minas Gerais. Então, vocês veem que é bastante, e também já tivemos técnicos do TCE de Tocantins participando, outros tribunais também já participaram, mas acabaram não conseguindo mais vir participar. O que nós temos elaborados hoje? Rodovias, 19 procedimentos, seja na fase de licitação, seja na fase de execução de obras. E edificações nós temos 52 procedimentos. Nesses 52 a gente dividiu, em licitação acabamos dividindo em 2 partes, uma análise exclusiva de projeto e uma de planilha. E um terceiro tipo aí de execução, propriamente dita na obra, né? São os 3 tipos aí de procedimentos de edificações. Especificamente falando dos procedimentos de edificações, essa questão de troca de técnico, às vezes a pessoa vinha, a gente não tinha uma constância na participação de todos os técnicos, né? Mas a gente variava aí de 8 a 10 técnicos por reunião, elaborando o de edificações. Às vezes um ou outro vinha 12, às vezes vinha 6, mas entre 8 e 10 era um número que a gente participava aí nessas reuniões de 2 a 3 dias. Em relação aos procedimentos de edificações agora, e a gente no início dos procedimentos, imaginamos como é que nós vamos poder dividir esses procedimentos. Nós optamos em seguir a etapa de uma obra de edificação. Canteiro de obras, fundação, estrutura, instalações, elétrica e sanitária, tudo separado. Então ficaram procedimentos bastante abrangentes. Eles pegam, né, um exemplo, eu vou mostrar para vocês, estrutura de concreto armado, projeto em estrutura de concreto armado. Então tem vários aspectos para ser observado em relação a projeto, pois tem vários aspectos a serem observados em relação à planilha, que trata da estrutura de concreto armado. Outro procedimento para ver a execução da estrutura lá na obra. Então nós optamos por separar os procedimentos dessa forma. Ele é o mais abrangente possível, e uma preocupação que nós sempre temos na elaboração dos nossos procedimentos, que a gente tem que fazer sempre a elaboração dos procedimentos com viés do controle externo. Nós não podemos, daqui a pouco, virar um procedimento de fiscalização de obra. Fiscalização não é nossa função é auditoria e controle externo. Vai ter um pouco de fiscalização, vai ter, mas é esse cuidado que a gente tem que ter, porque depois o auditor, o controle externo vai virar não é a nossa ideia virar um fiscal da obra. Tem a fiscalização para isso. E esse alcance, por exemplo, procedimento de projeto, de elaboração de projeto de concreto armado. A nossa ideia também não é fazer a revisão do projeto, não é essa a intenção nossa. É pegar alguns pontos e fazer uma auditoria no projeto, se for o caso. E esse alcance, a utilização dos procedimentos, vai depender justamente do planejamento que é feito para fazer a auditoria. Depende da equipe que eu tenho disponível, do tempo que eu tenho disponível para fazer a auditoria, do foco que eu vou dar para fazer a auditoria naquela obra, da fase que a obra estiver. Então, tudo isso tem que ser levado em consideração na utilização dos procedimentos. Né? Porque se nós pegarmos lá os 52 procedimentos de edificações, eu vou fazer tudo. Vou fazer uma auditoria, né? Bastante coisa, tem bastante coisa descrita lá nos procedimentos. Então, a equipe de auditoria, dentro do seu planejamento,
vai avaliar, né, a obra é um contrato grande de projeto, eu vou trabalhar com um procedimento de projeto. Né, tem problema na planilha, tem algum problema para verificar, eu vou pegar os procedimentos de planilha. A obra está em andamento, vou lá, posso pegar o procedimento de execução. Então, isso tudo vai ser levado em conta para a utilização do procedimento. Como eu falei, eu tenho os 3 tipos de procedimento, 3 fases. Projeto, a gente dividiu em planilha e execução. Uma situação, né, que no caso de procedimento de execução de obra, de edificação. Basicamente, a gente detalha isso bastante, mas o que seria o serviço, o procedimento em si? Avaliar a especificação dos materiais aplicados com as especificações faltoric constante do memorial, do projeto, está batendo, um exemplo, verificar a quantidade. São procedimentos, claro, básico e macro. A gente vai detalhar como fazer isso nesses procedimentos. E como é edificação, a gente sabe que realização de ensaios em edificações, a gente sabe que as normas exigem vários ensaios. Mas a gente sabe quais desses ensaios são realmente realizados. Né, uma edificação, muito pouco desses ensaios são feitos. Né, então, a gente acaba trabalhando muito com inspeção visual e medição, treina, solicitação de algum tipo de ensaio da contratada ou o contratante que tem algum controle. Mas a gente sabe dessa dificuldade, né, muitas vezes no máximo tem de uma edificação, controle do concreto, né, a resistência característica do concreto, talvez o SLAMP, algum tipo de ensaio em instalação. Né, mas se a gente fosse realmente uma obra, seguir tudo que está na norma, teriam vários ensaios a serem feitos. Mas a gente sabe que na prática, infelizmente, isso não acontece. No site nosso tem os procedimentos, estão todos lá em PDF. Eles estão, como eu falei, eles não passaram pelo crivo da comissão gestora, né, foram aprovados pela comissão, pelo grupo, mas estão lá disponíveis para consulta, para questionamentos, dúvidas, críticas, estão lá disponíveis nos 2 endereços ali, eu coloquei embaixo ali. Um geral e depois o procedimentos para obras de edificação. Aí está lá no site. O que tem um procedimento? Aí a estrutura de um procedimento, seja procedimento geral, seja procedimento de edificação, seja procedimento de rodovia. Essa é a estrutura básica de um procedimento. Os objetivos, o que aquele procedimento busca, por que ele foi elaborado, aonde ele vai chegar, os equipamentos, os instrumentos necessários, determinados procedimentos eu tenho que ter equipamentos para fazer. Então lá vai estar descrito o que eu vou precisar usar. O procedimento em si, como é que ele vai ser feito para chegar no resultado. Os possíveis achados de auditoria, aí já pensando em termos de matrizes, né, matriz de procedimento, matrizes de achar, então já dá uma indicação dos achados, que a falha naquele procedimento vai atingir. Os documentos que eu preciso para instruir, né, para ajudar o técnico na ponta lá, eu vou analisar tal coisa, o que eu preciso? Ter esse equipamento, eu preciso ter esses documentos que vão me subsidiar para poder chegar ao achado. E, o final, as normas técnicas, muito relacionadas, a gente usa muito a BNT, né, e tem rodovias, tem normas DENIT, assim por diante, então tem a indicação das normas também ali. Então essa é a estrutura básica de qualquer procedimento. Eu vou mostrar aqui três procedimentos rapidamente aqui, que eu separei, estão lá no site. Eles estão nomeados PROC, Procedimentos, IBR, IBRAOP, EDIF, que identifica que é edificação, o número dele e o ano que ele foi feito ou corrigido. Então esse é um procedimento. Aqui é só se destaquei em amarelo a capinha dele, é um documentozinho. Né, aqui a análise de projeto de estruturas. E daí vem objetivos, justificativos. Né, aqui no caso, se os projetos de estruturas em concreto armado, como parte integrante do projeto básico, que eu estou analisando o projeto, contém um conjunto de elementos necessários e suficientes. Eu cortei aqui para não ficar. Equipamento, instrumento necessário. Tem nada?
não há, porque eu vou papel. O procedimento em si, a gente não está detalhado aqui, né? Só coloquei questão de acessibilidade, acaba sendo influenciado porque tem o arquitetônico, o estrutural segue o arquitetônico. Questão de concepção e estrutura, a gente sabe dessa dificuldade, porque concepção, para a gente discutir concepção, é um negócio bem mais amplo para se discutir, podia ter feito o projeto assim, assado, mas tem algumas nuances aí, o que a verificar, eu só trouxe alguns tópicos. A amarração com a OT1, que fala de projeto básico, a gente está amarrado à OT, está vinculado à OT. Aqui embaixo, só destaquei aqui o que deve conter uma planta de forma, uma planta de detalhamento, para ser considerado um projeto de acordo com a lei, né? Alguns tópicos específicos, verificar se a bitola, o tipo de aço, porque daí tem as normas, a gente tem que levar o item tal da norma, tal, está exigindo bitola mínima. Cobrimento mínimo das armaduras em função da agressividade, amarrar com a norma. O que é o achado de auditoria, nesse caso? O projeto básico deficiente. A fundamentação. E o que eu preciso de documentos para a instrução processual. Daí não coloquei as normas aqui, que daí são várias normas que podem subsidiar a análise desse projeto. Então, eu vou buscar o projeto arquitetônico, de estruturas, a própria planilha, porque eu vou ter que fazer algumas amarrações. Dependendo da situação, cópia dos autos do processo licitatório. Um outro procedimento aqui, eu trouxe os 3 de concreto armado, esse de especificações, quantidades e preços. Vou trabalhar com a planilha. Também tem a mesma coisa, a numeração, está lá no site. O objetivo, os instrumentos. Daí o procedimento, eu vou trabalhar com especificação. Como é que eu vou avaliar a especificação? Se a especificação da planilha é a mesa do projeto, é a mesa do memorial descritivo. Avaliar para ver se não há falhas nessa inter-relação. Questão de resistência, está indicado uma resistência no projeto, outra resistência na planilha, isso altera preço. Avaliação dos quantitativos, tem que ver se aquele projeto está com o quantitativo bem elaborado. Se tem unidade de medida genérica, se há uma planilha auxiliar que detalhe essa planilha mais genérica. Uma outra situação aqui, né, muitas vezes o insumo numa composição unitária do serviço está sendo considerado como um outro serviço na planilha. Há uma superposição de serviços. Isso tudo fica detalhado, né? Duplicidade de contabilização de coeficiente de perda. Não tem aquela tabelinha de aço? A tabela vem com 10% de perda, por exemplo. Daí eu vou na composição, tem 10% de novo. Vai dar 10 sobre 10, já dá um quantitativo a mais. Então são essas situações. Avaliação de preço, a gente remete as 2 OTs sobre orçamento, que inclusive o André está dando o mini curso lá, a OT4 e a OT5, remete aos itens da OT, que lá já está indicado como se faz essa avaliação. E os achados, daí os achados são os achados da OT. Sobrepreço por quantidade, sobrepreço por preço, sobrepreço por especificação antieconômica e sobrepreço por superdimensionamento de projeto. Daí são os 4 que estão lá na OT. Os documentos necessários. O procedimento, finalizando aqui, o procedimento de execução, né, qualidade e quantidade do serviço de execução. Aí lá na obra, para verificar. Também os objetivos, equipamentos, aí agora aparecem os equipamentos, que eu tenho que, dependendo da situação, no mínimo, tem que ter uma trena. Parece óbvio, mas tem que ter a trena. Equipamento fotográfico, para bater a foto do achado, tem que ter um registro. E daí tem outros complementares aí, GPS, nível, paquímetro, fissurômetro. Aí depende o procedimento feito, eu vou usar determinado equipamento. A gente colocou até, dependendo o caso, EPIs aqui, dependendo da situação que a obra esteja em execução, tem que entrar. Então, como é concreto armado, o concreto em si é um item que é avaliado. O aço, também como avaliar, inspeção visual, treina algumas especificações. A forma, né, como é que eu vou verificar? Às vezes a forma está indicada uma espessura, a forma
resinada é outro tipo, for uma espessura 8, 10 milímetros, está com 8, 12, está com 10. Situações, posso lá ver, um paquímetro, uma trena, avaliar isso aí de acordo com o que está sendo executado e o que está indicado em especificação. Dela leva aqui como é que eu vou apurar o dano, porque dependendo da situação, aí na execução aparece um dano, uma medição, um pagamento por serviço não executado. Daí a gente tem a elaboração do procedimento geral para isso, porque isso vai valer para qualquer tipo de obra, a partir do momento que eu tenho o valor apurado de débito. Os possíveis achados, daí aí tem também, seguindo as OTs, o pagamento ou liquidação irregular da despesa, é o padrão nosso, né? Execução de serviço não constante de contrato, contrato verbal, execução de serviço desconformidade com o contrato, deficiência da fiscalização, são vários tipos de achados que a gente pode, a partir da fiscalização em loco, verificar. Descumprimento na execução do cronograma físico, deficiência, a gente pode pegar uma deficiência do projeto básico quando da auditoria em loco. Então também é essa a situação. E todos os documentos aí vão, documentos mais relacionados à obra, à execução da obra. Né? Todos os documentos necessários para se fazer o procedimento. Aqui eu trouxe só algumas partes dos procedimentos. Os procedimentos estão todos lá no site. Finalizando a minha parte, eu só queria então, em nome do IBRAOP também aqui e tal, agradecer os tribunais que liberaram os seus técnicos. Sem esse apoio não seria possível fazer o que a gente está fazendo. Os próprios tribunais que disponibilizaram seus locais para fazer as reuniões, dependendo, precisava de 1, 2, 3 salas. Tinha época que a gente tinha o grupo de informática, que estava aqui, o Wallace falou no começo, no final da manhã. Tínhamos 3 grupos trabalhando em conjunto. Ao IRB, que fez o convênio, a própria Tricom também, são os agradecimentos. E eu não poderia deixar de agradecer aqui, nominalmente, todo mundo que atuou no nosso grupo de edificações, a parte de edificações. Alguns aqui já presentes, outros não puderam vir, infelizmente. A Adelaide, o Anderson, o Bartolomeu, o Cláudio, o Muricy, o Dimas, o Domingos, o Emerson, o Fábio, que também não pôde vir, o Raiza, nossa presidente Narda, Pedro, e o Ricardo do TCM do Pará. Pessoal, é isso. Temos uma hora para continuar aí. Obrigado, pessoal, por enquanto. Estou à disposição. Bom, para a gente dar mais celeridade, se for possível, alguns questionamentos à palestra do Alisson, fizer por escrito, encaminhe até a mesa, para a gente, no final, já ser mais objetivo aqui. Tá? Então, o pessoal de apoio vai coletar essas futuras questionamentos ao palestrante. Obrigado. Pode dar início. Pode. Boa tarde, pessoal. Bom, o Alisson falou desse trabalho de padronização de procedimentos na área de edificações. Eu vou tentar trazer para vocês as justificativas e como anda o trabalho na etapa de obras rodoviárias. Eu vou iniciar pedindo a paciência de vocês, tá certo, para expor um vídeo de início, e eu vou utilizar, na verdade, ao longo da apresentação, alguns trechos desses vídeos. E por que eu estou trazendo isso aí? O que é que eu queria trazer para vocês? Eu queria, de início, demonstrar os porquês da situação. Quando a gente padroniza esses procedimentos, quando a gente tira os tribunais de contas de dentro dos escritórios e leva o Tribunal de Contas a campo, tá, para fazer levantamentos objetivos, levantamentos de dados com precisão, inserção em relatório de dados absolutamente consolidados. Isso causa na sociedade o que se percebe por aí afora é um grande anseio nesse tipo de ação. Daí a razão desses vídeos, daí eu queria compartilhar com vocês, ou seja, vá a campo, tá certo? E veja o que a sociedade acha desse tipo de trabalho, né? O que a sociedade espera. Em alguns comentários, como a gente vai ver aqui, olha, é a constatação agora em campo daquilo que a gente já vislumbrava, tá certo, que aconteceria, ou seja, é ver o Tribunal de Contas trabalhando. Então, eu queria começar, tá certo, porque não para introduzir isso aqui,
passando esse primeiro vídeo e aí a gente começa a apresentação. O Tribunal de Contas do Distrito Federal mostrou que a espessura do asfalto em Brasília não atende às normas técnicas. Resultado, asfalto fino, cheio de rachaduras, cheio de buracos. E aí, Juliana, aquela velha história, né? O governo tem que gastar de novo para remendar o trabalho primeiro que foi feito. Foi mal feito, no caso. Sabe esmalte de unha, Ana? É. Na hora que passa, fica até Descasca. bonitinho, né? Mas não dura nada, né? Mal feito e caro, viu? Há 2 anos, o governo do Distrito Federal lançou um programa chamado Asfalto Novo, gastou mais de 400 milhões de reais. E foi um transtorno na época, ruas bloqueadas, trânsito interrompido, mas a população aguentou firme, esperando as melhorias. Um ano depois, os buracos já estavam de volta. E agora a explicação dos técnicos. O asfalto em Brasília é uma casquinha que não aguenta o fluxo de carros. No meio do caminho da esplanada dos ministérios, opa, tem uma baita rachadura, ou melhor, várias. A via, uma das principais de Brasília, foi recapeada recentemente. O governo passado do petista Agnello Queiroz gastou 448 milhões de reais num projeto para recuperar as ruas. Neste ponto, a calçada que sumiu ficou tudo da mesma altura. Desnível tem para tudo que é lado, até em frente ao Palácio do Planalto. É uma vergonha. Os impostos que a gente paga é caro, né? Para ver uns asfaltos deixa é uma vergonha. A nossa capital é vergonhoso, né? E é só parte dos problemas. A cidade toda está assim. Buraco tem para escolher. Não dá para você ir tranquilo, não tem, não dá para desviar do buraco. E ainda é a principal reclamação de quem usa as vias. Você arruma a suspensão do carro hoje e amanhã ela já está toda arrebentada, porque caímos em muitos buracos. Aqui está uma das explicações para tantos buracos. Ainda é um estudo preliminar, mas dessas 14 amostras de asfalto aqui já analisadas, só uma tem a espessura prevista no projeto. Todas as outras estão mais finas, como esta aqui, que tem 3,5 centímetros, deveria ter 5 centímetros. A auditoria está sendo feita pelo Tribunal de Contas do Distrito Federal, que usou um laboratório móvel emprestado pelo Tribunal de Contas de Goiás, que saiu recolhendo asfalto das ruas para um raio-x minucioso. A espessura, além de você diminuir a vida útil do pavimento, da sua via, além disso, você está gerando um dano ao erário, porque você pagou por uma coisa e foi executado uma outra, né? Cada centímetro de erro que se tem na rodovia vai impactar R$60 mil por quilômetro. Pagos a mais. Pagos a mais em decorrência de uma diferença de 1 centímetro na espessura. O trabalho é para ajudar também nos consertos, para que de fato funcionem. Porque remendos já fizeram vários e só aumentaram as deformações. Precisa melhorar muito. Muito. Ó, mas o presidente do Tribunal de Contas do Distrito Federal disse que daqui para frente a análise deverá ser preventiva durante a execução da obra. Chico, Ana. Pois é, mas agora pode fazer essa análise no Brasil inteiro, em asfalto municipal, estadual, federal, e você vai ver que isso, vai se constatar isso obviamente, né? Que a espessura é menor do que estava previsto no contrato, mas o preço continua maior, gordo para a festa de empreiteiras pelo país afora. No asfalto nós temos um raio-x também de esquema antigo de corrupção, né, Juliana? Você sabe que o Alexandre Garcia estava aqui comentando, a gente vendo a reportagem, ele falando que ele esteve recentemente na Itália e viu um trabalho ali de recuperação no asfalto, que o asfalto era bem diferente do nosso mesmo, bem mais consistente, com uma espessura muito maior. Até sem entender o que era, né? A primeira vez que viu um asfalto decente, né? Em qualquer lugar civilizado do mundo. Agora, você tem no Brasil também, além desses problemas, esse mundo de remendos, que o asfalto fica não só com buraco, mas com saliências. Ondulação, E não há carro que aguente, vai tudo para o bolso do contribuinte. Tem que fiscalizar mesmo. Os motoristas sabem disso. Encontram pelo país inteiro asfalto em péssimas condições. Asfaltos feitos por prefeitura, por governo de estado, por governo federal. Nossos repórteres foram às ruas conferir. Vamos começar a ver a situação por Goiânia, com a Thaís Luquezzi. Basta chover um pouquinho que essa capinha de asfalto vai embora, né, Thaís? Bom dia.
É isso mesmo, Chico. Bom dia para você, bom dia a todos. Algumas ruas aqui da capital ficam intransitáveis porque o asfalto simplesmente sai, viu? O que não virou terra está prestes a virar. A gente pode dizer que o asfalto esfarela mesmo, viu? São muitas rachaduras e em alguns lugares a cobertura quebra pouco a pouco. Andar de carro é quase impossível. O caminhão da coleta de lixo também não consegue passar, viu? Quem mora na região tenta improvisar pela calçada. A Secretaria de Obras disse que vai recuperar o asfalto ainda hoje. E em Ribeirão Preto, boa parte do asfalto não é trocada há 40 anos. É muito tempo, hein, João Carlos Boda? Bom dia. Bom dia, é muito tempo. Aqui 70% das ruas precisam de asfalto novo. Nesta, os moradores sofrem com os buracos desde 2011. Tem gente que colocou a imagem de uma santa e um sofá para sinalizar uma cratera. Em outro bairro, plantaram coqueiros e colocaram o buraco à venda, como se fosse uma propriedade rural. Mas o principal problema são os acidentes. A camada de asfalto está tão fina que não suporta mais o peso de veículos pesados. A prefeitura disse que precisa de verbas federais para pôr fim aos buracos aqui em Ribeirão Preto. No Rio de Janeiro, as pistas da BRT novinhas já têm problemas. Bom dia, Ari Peixoto. A gente está sem contato com o Ari. Obrigada, João Carlos, pelas suas informações. Mas é isso mesmo que ele disse, viu? As pistas do BRT é um corredor expresso de ônibus no Rio de Janeiro. Que deveria ter, inclusive, uma espessura maior, né? Já tem problemas. E é um corredor novinho, né? Foi inaugurado há pouquíssimo tempo para melhorar o trânsito no Rio. Bom, pessoal, e o que a gente está fazendo, né? O vídeo é exatamente para despertar, tá? Foi um trabalho, a princípio, sem nenhuma pretensão de maiores repercussões, mas o só conhecimento de que o tribunal estava descendo a campo, realizando o trabalho com precisão, despertou esse interesse, que no caso concreto foram 3 edições de DFTV, uma edição de Bom Dia Brasil, além de tantas outras emissoras que repercutiram um trabalho de auditoria, cuja proposta agora é a gente levar para o Brasil inteiro. Não é? Porque o problema não está em Brasília, o problema está lá em Ribeirão Preto, o problema está no Ceará, o problema está em qualquer lugar. Né? Então, é despertar essa atenção de vocês que eu queria despertar essa atenção de vocês, trazer para o que a gente está trabalhando nesses procedimentos. Precisa ver isso aqui. Pedro, você pode assumir ali a passagem dos slides? Vamos passar no manual. Ah, travou. Bom, e quem está trabalhando com o procedimento de obras rodoviárias? Na verdade, nós tivemos um grupo de 8 profissionais espalhados pelo país. Esse grupo, a exemplo de edificações, também foi sofrendo inclusões e exclusões por razões de demandas próprias dos tribunais de contas. Atualmente, nós estamos com 9 integrantes, tá? E
Ao total, né, já desfilaram da primeira reunião até a atual, já foram 13 profissionais de 11 tribunais de contas, distribuídos nas 5 regiões geográficas do país. Trago essas informações para trazer a ideia de que é um trabalho que tem legitimação nacional. Nós não estamos trabalhando com um grupo que está em Brasília, ou um grupo que está com a realidade apenas do Rio Grande do Sul, ou de São Paulo, ou que está trabalhando com a realidade de algum estado da região norte de Roraima, ou do Nordeste. Enfim, nós temos temos profissionais de todas as regiões. E estamos mesclando as possibilidades de execução. Aqui, era uma outra introdução que eu queria fazer, não se trata de procedimentos que vão ser propostos para a utilização. Em 98% dos casos, sem medo de errar, nós estamos pondo no papel as experiências que alguns desses tribunais, obviamente, os que estão puxando o carro, vamos dizer assim, que estão mais inovadores, já estão aplicando. Mas sem nenhum prejuízo dentro do âmbito desse trabalho todo, de criar procedimentos novos, procedimentos como a gente vai detalhar, inclusive, numa das apresentações de amanhã, que demandaram estudos científicos e demandaram estudos em laboratório para se determinar, inclusive, a viabilidade de se chegar a determinados procedimentos que são próprios para a auditoria. Não são procedimentos de fiscalização de obras, nada tem a ver, não são normatizados por conta disso, porque não servem para fiscalização. Alguns deles que a gente vai ver nem tem sentido para fiscalização, mas tem todo sentido para a auditoria. Mas não vou adentrar neles especificamente agora, que a gente vai ter um tempo específico para isso na apresentação de amanhã. Mas são procedimentos com todo cuidado, um a um está sendo preparado, que são viáveis para a auditoria. Não se trata de um sonho chegar numa situação como essa. Vamos demonstrar até na nossa mesa redonda, na sequência dessa apresentação, que se trata já de realidade em alguns dos tribunais de contas no país. Esses procedimentos foram divididos por tipo, como o Alisson já bem adiantou, não vou voltar à tônica, mas, para vocês terem uma ideia, foram mapeados aproximadamente 300 procedimentos só sobre obras rodoviárias. Eu não falo aqui de procedimentos para verificar a publicação da despesa na lei orçamentária ou divulgação do edital em jornais de grande circulação, não falo de nenhum desses requisitos de ordem legal, de ordem processual. Falo tão somente daqueles que só dizem respeito a uma obra rodoviária, que não se aplicam a nenhum outro tipo de obra. Não se aplica nenhum desses procedimentos aqui, você pode levar para uma obra de edificações. Então, para vocês verem o nível de detalhe que a gente está fazendo esse manual. É um manual não para pôr numa prateleira, mas para levar consigo nas inspeções, porque a ideia é trazer o passo a passo da atividade específica de se observar uma obra rodoviária. Enfim, como eu adiantei o slide, trata-se de pôr no papel as experiências, mas algumas delas, elas são novas. Tá? E esse novo, para se ter um embasamento técnico suficiente para poder ser utilizado, precisou ser estudado, e alguns até em laboratório, para a gente ter esses resultados. São procedimentos que analisam quantidade, não é? Nós estamos preocupados com a quantidade do que foi pago, do que foi aplicado na obra pública, mas nós estamos preocupados tanto quanto com a qualidade do serviço que está sendo executado. A matéria foi bem interessante também quanto a isso, porque a matéria mostrou bem a qualidade do asfalto que estava sendo aplicado lá no Distrito Federal. Mas ela mostrou também, num pequeno trechinho, que os tribunais de contas estão vendo o reflexo em preço. Olha, fazer um asfalto com 3,5 centímetros, por exemplo, como foi o caso de uma das amostras que foram colhidas, depõe contra a qualidade do revestimento, sem dúvida depõe contra a qualidade do revestimento, mas mais do que isso também, e imediatamente, depõe contra o que foi pago. Né? A gente pode até discutir 3,5 centímetros naquela obra, naquele projeto especificamente, será que macula estruturalmente a rodovia? É provável, não é? Mas é um assunto a ser debatido, mas sem debate nenhum, você não pode pagar por 5 centímetros quando de fato você aplicou 3,5. Então são as duas vertentes que a gente vai querer em cada um desses procedimentos. Haverá procedimentos de conclusões em quantidade, haverá procedimentos de conclusões em qualidade. Bom,
E para vocês terem uma ideia ainda mais especificamente, tá? Da relação de interdependência que eu quero trazer com esse fluxograma aqui. Nós especificamos, começamos a trabalhar com procedimentos que poderiam ser utilizados por equipes de auditoria ao tempo da licitação e trabalhamos mais recentemente agora priorizando alguns trabalhos que entendemos de maior relevância inicial. Tá? E aí pegamos um desses trabalhos que pode ser feito amanhã, não é, por qualquer um aqui dessa sala, e decidimos pôr isso à frente. Como, por exemplo, vamos analisar essa capa asfáltica que é aplicada nas rodovias do país afora. E por que capa asfáltica especificamente para a gente iniciar isso? Porque imediatamente eles podem ser aplicados também aos municípios que estão executando pavimentos, pavimentação urbana, pavimentos em CBUQ. Então vamos analisar a superfície asfáltica, né? O revestimento, a camada de concreto asfáltico em cima. Olha, não é um procedimento de auditoria, o que eu queria demonstrar com esse fluxograma. Não se trata de um procedimento que diga à equipe de auditoria, ó, vai lá em campo e analisa isso. Não, nós dividimos simplesmente em 18 procedimentos. Né? Analisar a capa asfáltica implica em 18 procedimentos específicos de auditoria. Desde a coleta da amostra, desde a extração das amostras, tá? Até as conclusões acerca da qualidade, acerca da quantidade do que está lá, há muito que ser feito. Eu tenho que analisar as espessuras, eu tenho que analisar a densidade. Tá? Muitas vezes vocês vão se deparar, por exemplo, claro, o auditor vai pedir o traço do concreto asfáltico que está sendo usinado. Só que às vezes você se depara, pasmem, né? E alguém que já atuou no ramo vai saber disso, não tem traço. Né? Ah, mas como assim não tem traço? Você está usinando uma massa sem traço, né? E a resposta é positiva. Quando não, a resposta é o traço, é a faixa C do DENIT. Né? Então a gente trabalha com esse tipo de informação. Quando não, a gente trabalha também com respostas do tipo, olha, o traço é esse aqui, dá uma analisada nisso, né? E aí quando você vai a campo, encontra um super pavimento, né? Por exemplo, você tem no papel que o pavimento era para ter uma densidade de 2,1. Estou exagerando, tá? 2,1, uma densidade equivalente a um solo, né? E de repente ele está com 2,25. Uau! Então o pavimento que ele executou está com 115% de grau de compactação. Ele compactou muito mais do que deveria, né? Quando de fato ele compactou certamente bem menos do que ele precisava. O que se reflete e é do nosso dia a dia é que muitas vezes o papel que nos chega à mão não tem a confiabilidade devida. Então temos que analisar inclusive a confiabilidade do papel que chega. E se for o caso, agora sim, o que é que nós temos que fazer para substituir a informação que nós não temos? Não é? Daí nós precisamos investigar qual seria o procedimento de auditoria. Fiscalizar a obra é uma coisa, auditar a obra é outra. Os procedimentos são distintos. Mas vamos tentar demonstrar, não é, o que é que se poderia fazer. Se eu quisesse, por exemplo, me posicionar tão somente quanto à espessura da camada asfáltica, eu ia precisar, conforme esse fluxograma, de 2 procedimentos. Extrair e medir a espessura. Tá? Procedimento simples. E que já me daria uma série de resultados. Né? Me daria, por exemplo, a segurança necessária para eu dizer, olha, você pagou 5 centímetros, executou em média 4, devolve 20%. 1 centímetro, 20%. Né? Já temos base suficiente. Nós não vamos aqui, o que é que a gente quer? Que quando a equipe de auditoria ponha no relatório, olha, é para devolver 20%, não seja fundamentado em chegar lá numa obra e procurar um buraco já existente, e aí nesse buraco aproveitar que já tenha o testemunho e medir a espessura lá. Né? E aí arruma 2, 3 buracos, claro, porque a gente nunca encontra muito buraco nas rodovias por aí afora, e aí 2, 3 buracos, calcula-se uma média e vai se dizer quanto se tem a devolver? Não, não pode ser assim. Então como deve ser? Né? Por isso que a gente está dizendo, olha, vamos extrair com esse equipamento uma quantidade X de amostras que seja representativa. E como medir a espessura aqui? Vai ser com uma régua de plástico, vamos medir com um paquímetro em 4 dimensões, tirando 4 medidas ao longo do perímetro. Enfim, detalhando suficientemente, até mesmo para aquele profissional de média experiência, tá, poder executar um procedimento como esse, mesmo não tendo sido especializado em obras de pavimentação urbana, em obras rodoviárias. Então, essa teia
que é esse fluxograma demonstra bem a inter-relação, inclusive entre os procedimentos. Concluir sobre a qualidade, presidente, da massa asfáltica, não é tirar uma amostra e dizer, olha, está boa ou está ruim. Você vai ver que precisa de 17 procedimentos para eu poder concluir se essa massa está boa ou se está ruim, para poder dizer, inclusive, por que está ruim, evidentemente. Né? Então é isso que nós estamos desenvolvendo, isso que nós estamos fazendo. Esse que a gente destacou seriam os procedimentos número 101 e 102, a extração e o cálculo das amostras. Um só para te dizer quantas amostras você vai tirar, como você vai tirar, tá? Como vai se manusear nessa amostra, e outro para te dizer como você vai medir essas espessuras. Tá? O procedimento Alisson já trouxe aqui para vocês, já adiantou para vocês, não vou também me deter muito nesse ponto, tá certo? Mas ele tem aquela capa, não é? E ele é dividido em módulos, todos os procedimentos vão ter a mesma cara. Então, quando vocês quiserem saber, olha, qual é o que é que eu vou precisar de equipamento para realizar esse procedimento que está aqui detalhado, você vai no item 2. Item 2 de qualquer procedimento que está sendo elaborado, seja de edificações, seja de rodovias, vai dizer quais são os equipamentos. O procedimento em si de campo vai estar no item 3. Né? Os achados de auditoria, os possíveis achados, por que está vazio assim? Bom, porque aqui não tem achado de autoria, eu só estou extraindo a amostra. Não é? Então, os achados de autoria estarão sempre no item 4, as normas relacionadas sempre no item 6. Então, todos os procedimentos terão a mesma cara. A exemplo até das normas que tem-se hoje do próprio DENIT. Né? Você vai no item 8, está lá o critério de medição. O manejo ambiental está sempre no item 6. E assim sucessivamente. Bom, eu preciso tocar de novo ali o vídeo, Pedro. Não. Vamos tirar agora pequenos trechinhos, só para a gente apresentar aqui. O TCE também tem este laboratório que utiliza uma sonda para retirar amostras do asfalto. Com essa amostra aqui, o Tribunal de Contas consegue avaliar a qualidade do asfalto. Por aqui já dá para saber se a espessura está correta, se o asfalto foi bem compactado e se o material utilizado está de acordo com o previsto no projeto. Bom, essa foi uma auditoria piloto realizada lá em Goiás, tá? E por que o vídeo? Para demonstrar para vocês, olha, o interesse que a sociedade tem nesse trabalho. Né? Toda vez que você vai a campo, você é acompanhado naturalmente, porque a sociedade quer isso. O Tribunal de Contas precisa responder a isso aí. Mas será que isso é possível fazer lá no meu Tribunal de Contas? Será que eu tenho estrutura, né, no meu Tribunal de Contas para realizar um trabalho com esse nível de precisão? O que é que a gente precisa ter, por exemplo, de estrutura para chegar a conclusões como essa? Bom, eu queria demonstrar exemplificativamente, tá certo, o que é que a gente precisaria. Para se posicionar, por exemplo, sobre espessura, sobre qualquer ponto da capa asfáltica, primeiro eu preciso extrair amostras. Não tenho como trabalhar com restos de amostras encontradas em buracos, nem qualquer que seja a forma de extração, que não uma forma técnica retirada com um equipamento como esse, que custa R$22 mil. Né? R$22 mil eu falo aqui, obviamente, do conjunto sonda, conjunto compressor, a sonda elétrica ligada no compressor, uma sonda leve que entra e sai do carro carregada por uma só pessoa. Tá? E o tempo para se coletar uma amostra é de apenas 5 minutos. Então, quantas amostras você vai precisar coletar? Está lá no procedimento de extração de amostras. Ele te dá uma ideia, te dá uma base para saber quantas amostras você vai poder coletar. Agora, precisa investir R$22 mil, né? Bom, precisa disso amanhã para a gente poder trabalhar? Bom, amanhã, se você quiser fazer exatamente isso que a gente está querendo, você pode simplesmente usar a base da própria obra que você está auditando. Então, vai lá, eles precisam ter uma sonda na obra. Precisa ter. Se não tem a sonda na obra, está irregular até mesmo a medição, porque não se pode medir sem a certeza do controle tecnológico. E no controle tecnológico, você tem que aferir o grau de compactação, e a norma manda aferir o grau de compactação, coletando essas amostras com sonda rotativa. Então, não há como, numa obra, não ter sonda rotativa, ou não haveria como, numa obra, você não encontrar uma sonda rotativa. Então, usa amanhã. Então, não precisa os tribunais de contas investirem nisso? Aí eu vou trazer a experiência que a gente tem, e não é em um estado, são em vários estados. O que é que acontece muitas vezes? O Tribunal de Contas precisa ir a uma obra, objeto de uma denúncia de ouvidoria, ou de qualquer que seja a origem, e aí a obra já está concluída. Você vai buscar essa sonda onde? Né? Aí não tem sonda.
Outras vezes, que já me aconteceu, preciso relatar algumas, que eu preciso da sonda. Não, mas a gente não tem sonda na obra. Não tem sonda na obra, e como é que você está medindo? Mas, enfim, não tem. Não é? Outras te arrumam a sonda, e você programa toda a auditoria, chega lá e a sonda não funciona. Não é? E aí você acaba não tendo como fazer a auditoria. Então, trata-se de um investimento, por exemplo, de R$22 mil. Muito dinheiro, sem dúvida. Mas, além de tirar essa amostra, eu vou precisar de um paquímetro. Ok, não está superfaturado esse paquímetro, tá? Não se trata daquele paquímetro de plástico que se vende na papelaria da esquina, né? Se trata de um paquímetro metálico com leitura digital. Ah, mas para que isso aí? É um luxo, né? Bom, imagine você o tempo que você passa para fazer uma leitura com um paquímetrozinho. Quem está lembrado, né, do tempo que se fazia isso aí, li aqui, o centímetro é fácil, o milímetro é fácil, agora o décimo aqui do milímetro eu tenho que alinhar a última linhazinha com a de cima, e aí é preciso muitas vezes, principalmente para os auditores mais experientes, né, precisa aproximar bastante aquilo ali e ficar correndo. Então, não é, investe uma diferença de R$700, você compra um paquímetro de fato, né, que te dá toda a facilidade digital, bem grande, inclusive a leitura, né? Então, precisa disso também, não é, pessoal? Mas o que é que você quer com isso, assim? Vamos só recapitular. Eu quero o seguinte, ó. Eu quero tirar a amostra lá da pista, quero levar para um laboratório, de posse desse paquímetro, fazer 4 leituras aqui ao longo do perímetro, calcular a média da espessura dessa amostra e depois, na sequência, a média da espessura da pista como está lá, tá certo? Isso eu vou levar 5 minutos para extrair uma amostra e para fazer a medida, não é? Estou superestimando aqui 1 minuto em cada uma dessas amostras, não é um tempo representativo de hora nenhuma em auditoria. Mas o que é que eu consigo com isso? Vamos voltar aqui, vamos para a prática, né? Será que vale a pena o investimento? Vamos imaginar aqui uma seção típica de uma rodovia, tá? Imaginamos aí uma rodovia com 7 metros de largura de CBUQ, com um projetinho de 5 centímetros, 1 centímetro de acostamento para cada lado, uma espécie de projeto típico padrão de boa parte das nossas rodovias estaduais, até por aí afora. Num padrão como esse, uma rodovia assim, de aproximadamente 30 quilômetros, ela vai custar, o pavimento, só o CBUQ, não o pavimento, só o CBUQ, vai custar algo em torno de R$6.700.000. O que é que eu consigo? Pessoal, se eu retirar esses corpos de prova e detectar que lá em campo não está com 5 centímetros, está com 4,5 centímetros, eu estou falando aqui de uma diferença de apenas 5 milímetros. 5 milímetros, pessoal, tá? É uma diferença que, claro, sem nenhum tipo de instrumento, você não vai perceber jamais, que você só percebe olhando a olho nu área, não percebe espessura, mas é uma diferença muito pequena, até porque se vocês voltarem um pouquinho, a tolerância que a gente tem para recebimento de base é 10% da espessura da camada. Como a camada de base é 20 centímetros, nós temos até 2 centímetros de tolerância de longitudinal para receber uma base. Você já imaginou quanto isso de erro gera na capa asfáltica? Ou alguém está trabalhando com patrol, com monitoramento laser, tá certo? Ou sistema de automação para ficar perfeita aquela base. Tá? Então nós temos um erro dessa dimensão. Seria razoável entender que parte desse erro vai ser naturalmente transferido para a camada de massa asfáltica. E é. Depois de tantas observações, em tantas auditorias por aí afora, ele é. Se eu estiver falando de um erro de apenas 5 milímetros, pessoal, o que você vai detectar numa obra de médio porte, diria pequeno ou médio porte como esse aí, era algo em torno de R$670.000 em uma obra. Aí a conta vocês fazem, é 22 mil para adquirir um equipamento de extração, R$700 para adquirir um paquímetro, que não vai se acabar na primeira auditoria. Né? Esse equipamento vai acompanhar vocês por N auditorias, e numa só auditoria a gente pode chegar a um resultado de R$670.000 só se posicionando com a espessura. Tem mais 18 procedimentos que a gente vai fazer, mas só esse aí da espessura, 670 mil. Tá, densidade da camada. CBUQ a gente vai medir em peso, não é? Não vai medir em volume. Ah, ok, lá no meu estado o órgão mede em volume. Vamos comentar sobre isso daqui a pouco em outra palestra, mais especificamente, mas, em regra, o padrão DENIT é medir em peso, não é? O CBUQ. Então eu tenho que converter aquele volume que outrora eu nem via, porque eu só via uma área, comprimento vezes largura.
Então, se eu vou fazer minha auditoria, ligando o odômetro do carro, e depois tirando 3, 4 treinadas de largura, eu vou ter levantado tão somente uma área. Nem o volume eu conseguia levantar, porque eu não conseguiria multiplicar pela espessura. Então, usa esse equipamento, multiplica pela espessura. Com mais um outro equipamento que a gente vai mostrar, eu vou calcular a densidade disso aí. Bom, agora eu tenho o volume de saber o quê? Ah, qual é a densidade então? O padrão é a gente ver a área, multiplicar pela espessura de projeto, depois multiplicar por 2,4, que é uma densidade que a gente entende como razoável para saber o quê? Tá, para efeito de levantamento quantitativo, pode até ser. Mas quanto você está medindo lá na pista, quanto você está executando, quem é de rodovias, quem é de pavimentação urbana vai entender que uma densidade de 2,32, uma densidade de 2,35 não é nada fora do comum, é absolutamente razoável. Uma densidade de 2,43 também não tem nada fora do razoável. Tá? Se eu imaginar, inclusive, um erro de 3% na densidade, que inclusive está dentro da norma esse erro, veja que eu controlo o grau de compactação, pessoal. A empreiteira tem que deixar a pista, o asfalto, com 100% de grau de compactação, ou seja, tem que deixar numa densidade tal qual, igual à máxima que esse material aguenta. Isso é determinado previamente lá no laboratório, né? Tem que chegar a 100%, mas há uma tolerância de que, se tiver na pista até 97%, o serviço não depõe contra a qualidade, dá para ser recebido, dá para ser aceito. No entanto, o serviço vai estar com qualidade, vai estar recebido, vai estar aceito, mas não implica que eu tenho que pagar como se lá tivesse executado 100%, como se tivesse em campo uma densidade que de fato não tem. Então, um pequeno erro de apenas 3%, por que 3%? É um erro que é admissível quanto à execução. A gente está falando de R$200 mil, pessoal. R$200 mil nós estamos falando simplesmente se a gente tiver uma balança. Com mais uma balança, além daqueles equipamentos, me possibilita, numa obra de pequeno ou médio porte, eu concluir por mais de R$200 mil. E quanto de ligante, ou seja, quanto do insumo mais caro que você tem lá na obra, está dentro do asfalto. Aí eu tenho que desmanchar aquele asfalto, passar numa extração, numa extratora de ligante, para saber quantos por cento de cap tem aqui. Ah, normalmente é 5,5% ou 6%. Tá, vai lá na faixa C do DENIT e tu vai ver que pode variar isso, por exemplo, entre 4,5% e 9%. Tá? E se há uma tolerância de 0,3% nessa taxa de ligante para mais ou para menos, não é? Eu estou falando para não fugir à qualidade, eu não estou falando de obras executadas com má fé. Não. Não estou falando de obras executadas com desídia de jeito nenhum. Eu estou falando com as obras que são aceitas como qualidade. Se gerar uma diferença de 0,3%, mais R$154 mil, simplesmente pela quantidade de ligante que pode estar ali. Ou seja, pessoal, somando essas 3 atividades aqui, eu posso chegar a uma diferença numa pequena obra de R$1 milhão. Investi para isso R$22 mil, mais R$700, mais o custo de uma balança. Que não vai acabar com essa obra, tá? Vai durar N obras, ok? Bom, preciso demonstrar resultados, tá certo? O potencial desses resultados. Em outros exemplos, a equipe já está em campo, o que é que você vai ver mais? Vou ver, por exemplo, qual é a taxa ideal que eu tenho que aplicar na minha obra para fazer a imprimação, ou seja, aquela pintura de ligação entre o solo, que está lá embaixo na base, né, e o revestimento asfáltico que vai estar lá em cima. Tenho que aplicar uma camada que é asfalto líquido, né? É uma camada de asfalto diluído, de CM30. Então, quanto? A norma fala numa taxa que pode variar de 0,8 a 1,6 litros por metro quadrado, ou seja, uma variação de 100% aí é entendida como razoável numa norma. Então, eu vou aplicar 0,8 ou 1,6? Ah, mede na média, 1,2, mas e se for 1? Pessoal, se eu admitir uma camada de imprimação como essa, só fechando, vai pesar mais ou menos nessa obra R$1.100.000. Se eu admitir um erro de apenas 0,2 litros por metro quadrado, que é o erro admissível na norma, para não comprometer a qualidade, mais uma vez, eu não estou falando do serviço executado de má fé. Estou falando simplesmente do limite de aceitabilidade. Se eu tenho 0,2, mais 170 mil na nossa conta, pessoal. 170 mil reais. Para isso eu preciso de quê? O que é que eu preciso para fazer esse ensaiozinho que vai estar lá num procedimento? Preciso de, anota aí, uma linha de pedreiro, 4 pregos, meio litro de tinta, um pincel, uma marreta, uma talhadeira,
Bom, não vou quantificar para vocês, nem levantar o custo disso aí. A proposta aqui é o seguinte, leva isso a campo e faz o experimento. Não é? Vocês estão falando aqui, numa obra somente, de mais 170 mil reais. Pedro, falar um pouquinho de topografia Esse agora. equipamento mede a espessura da terraplanagem. O objetivo do Tribunal de Contas em fazer essa auditoria, essa análise desse serviço, é exatamente confrontar o que foi medido de movimento de terra, quantos metros cúbicos de material de aterro vieram para cá, para esse trecho, com o que de fato existe. Pessoal, falar um pouquinho de topografia agora para vocês, né? Imagina, uma estação total como essa daqui, né? Aquela a versão moderna dos antigos teodolitos. Então imagina uma seção como essa, muito comum da gente encontrar aí a campo. Olha, você encontra aqui medido, por exemplo, esse azul aqui. O terreno natural é esse pontilhado, é como estava o relevo da região antes da execução da obra. Aí lá na medição, o que é que você se depara? Aumentou bastante o volume de terraplenagem. Mas por que aumentou? A obra foi desviada, subiu cota de grade. O que é que aconteceu para subir com esse volume? Não aconteceu nada. Então vamos verificar os volumes mais relevantes. Identificamos os volumes mais relevantes, vamos saber onde foram aplicados. Pega lá nos mapas de cubação e compara o que estava previsto, seção por seção do trecho. Isso é uma comparação rápida com Excel. Você vê exatamente onde estão as maiores distorções. Faz o desenho do que foi medido. Aí está lá medido no azul. Ok, no projeto estava medido o vermelho. O que é que eu tenho que fazer como auditor lá numa obra? Eu tenho que levar esse desenho a campo, chegar lá naquela seção de onde eu tirei e verificar aqui a lateral. Vamos verificar no olho. O que é que eu tenho aqui do lado esquerdo? Eu tenho essa diferença de cota azul ou eu tenho essa pequenininha aqui de vermelho? Não é? Do outro lado, quanto de diferença de nível tem daqui para cá? Tá certo? Ou se tem daqui para cá. Quem está certo, então? O que foi medido ou o que estava previsto no projeto? Tá? Vocês vão estranhar, vocês podem até ficar impressionados como muitas vezes você no olho mesmo, em situações, aí sim eu estou falando nos casos onde há má fé, no olho mesmo você já identifica que não tem, na verdade, esse azul, porque do lado de cá nem tem aterro, né? Nem tem corte. Né? E aí, agora, nesse caso, eu vou precisar quantificar, não é? Vou precisar dizer quanto ele pagou a mais. E eu vou precisar de um equipamentozinho como esse, para fazer também por amostragem. Caríssimo esse equipamento. Tá? É um equipamento que pode variar aí das versões mais simples de 15 mil reais até versões robóticas, tá? Em que ele trabalha sozinho, eu ponho lá o equipamento e eu saio lá deixando ele só e venho com o meu prisma e controlo ele remotamente, ele me procura e me dá os dados que eu estou querendo capturar. O que é que eu posso ganhar com isso num levantamentozinho de 8 horas, por exemplo? Eu posso calcular simplesmente uma diferença, dependendo da obra, obviamente, da ordem de milhões de reais. E isso não é incomum. Fizemos auditorias pilotos recentemente em alguns dos estados e numa delas fomos a um determinado empréstimo e tinha uma diferença absurda de volume. Não é? Então, com um equipamento como esse, não é no olho que você vai calcular, tá certo? Qual é a diferença? Você simplesmente rapidamente secciona ali um eixo e faz um levantamentozinho. E aí, se houver indícios de que o ponto está aí, de desvio, você aprofunda. Tá? Se não, mantém sua amostragem sempre em busca de indícios de irregularidade. Mais uma vez eu vou sublinhar, não se trata de refazer a fiscalização da obra. Se trata sim de procurar indícios de auditoria para saber onde está eventualmente algum desvio. Retrorefletância, tá? Então, desculpa, é retrorefletância, tá? Você audita de dia, perfeito, olha só, você olha essas placas e aparentemente elas estão ok. Se você for auditar à noite, outrora era interessante auditar à noite, né? Ia numa obra e aí deixava para ver essa sinalização quando estivesse voltando para o hotel, porque passávamos de noite na cidade jogando o farol e olha a diferença, essa placa nem se vê, essa daqui está funcionando bem. Olha a diferença que só se percebe quando a gente faz incidir os faróis. Bom, depõe totalmente contra a qualidade, né? Eu falei de placa, tá certo? Na sinalização a mesma coisa. Olha só, o que era para estar bem visível, principalmente numa noite com chuva, ela chega simplesmente a desaparecer, não é? Pessoal,
Não precisa mais ir de noite para verificar se a sinalização está bem posta, está com a quantidade de esferas devida, tá certo? Se tem a retrorefletância devida. Basta um equipamentozinho como esse aqui. E agora não se trata mais de subjetividade para dizer, olha, está boazinha, está boa, eu acho que estou vendo a sinalização. Bom, eu também estou vendo. A questão é, ela está refletindo de volta a informação para de noite ela funcionar bem? Um equipamento desse custa R$45 mil. E já me aconteceu em algumas obras, em contratos específicos de sinalização rodoviária, tá certo? Numa obrazinha de 30 quilômetros, R$190 mil, com uma avaliação, com um equipamento em que você coloca no chão e aperta um botão. Ele faz incidir a luz e lê o resultado de volta. Então são dados objetivos. Esse aí que eu estou falando, um pouco mais caro, ele é dotado de um GPS, que ao final do teu trabalho, baixa uma planilha para o teu computador, já fazendo as estaçõezinhas de trabalho, é só anexar lá dentro do teu laudo. Então, olha só o que a gente pode ganhar em objetividade. Como se defender, por exemplo, se você tem um laudo de auditoria baseado numa informação sólida como essa daqui. Bom, então o que é que você está propondo aqui, Elcio? O que é que você quer da gente aqui? Eu queria que cada um de vocês levassem para os seus tribunais de origem, tá certo? O que é que a gente entende que precisa continuar fazendo em alguns tribunais, passar, quem sabe, a fazer em outros tantos. Precisamos de uniformização de procedimentos para que a auditoria que seja feita no Estado seja repetida no outro. Tá? Ninguém vai ser mais ou menos privilegiado pela atuação de um tribunal ou de outro tribunal. Os tribunais precisam trabalhar no mesmo rumo. Precisamos especializar as equipes técnicas em cada tribunal. Não é só escrever o procedimento. É preciso que os técnicos sejam treinados para fazer bem esse procedimento, treinados inclusive para o debate que certamente virá. Tá? Você não vai virar uma página, passar a controlar uma obra de uma outra forma que você não vinha fazendo há décadas e esperar que ninguém vai reclamar disso aí. Claro que vai haver reclamação, contestação, e o técnico precisa estar preparado para isso aí, para enfrentar essas contestações. Adquirir equipamentos, softwares, sem dúvida. Mas tudo isso, pessoal, precisa ser feito, alastrado para outros tribunais de contas, sim, mas já está sendo feito. Eu queria que vocês levassem não uma proposta de se fazer algo novo, mas de continuar um trabalho que já foi iniciado. Eu queria trazer algumas experiências, trazendo a primeira do Mato Grosso aqui, que trato como pioneiro, tá certo? Na questão de padronização de procedimentos em obras específicas, porque elaborou, editou o primeiro manual específico para um tipo de obra. Tá? Estamos falando de 2010, onde já se tinha lá no Tribunal de Mato Grosso um manual que alertava as equipes de campo quais são os procedimentos que se deve fazer. Precisamos adaptá-lo, precisamos melhorá-lo a cada ano, porque a cada ano a gente vai vendo mais e mais pontos de auditoria. Mato Grosso já iniciou esse processo. Esse treinamento em campo, a ideia de tirar a equipe do escritório e deixar olhar o papel, importantíssimo. Ninguém vai pregar aqui que não se deve olhar a parte legal, muito menos os aspectos formais lá da contratação, da execução da obra. Mas mais do que isso, a gente quer fazer isso tudo e ir a campo também, fazer esse tipo de levantamento preciso, tá? Que já foi feito no TCDF, já foi feito no Ceará, no Espírito Santo, em Goiás, em Mato Grosso, em Roraima. As equipes já foram a campo e esse, inclusive, vai ser o tema central da nossa mesa redonda de daqui a pouco. Tá? Nós convidamos alguns dos tribunais que tiveram atuações já incisivas nesse sentido para trazer e compartilhar conosco essa experiência, para dizer para vocês, olha, será que vale a pena? Quanto está nos custando? E quais são os primeiros resultados que a gente já tem com isso? Goiás não pode deixar de ser citado. Tá? Falei o Mato Grosso, na iniciativa da uniformização do procedimento, não se pode deixar de falar de Goiás, na iniciativa de ter um equipamento próprio para esse tipo de auditoria. Goiás simplesmente colocou um laboratório todo aqui para análise de pavimentação e alguns de terraplenagem dentro de um caminhão, para poder deslocar esse laboratório para as obras no âmbito do estado inteiro. Caminhão que a gente já demonstrou, com o apoio da Zaquia, que está aqui de Goiás, lá em Florianópolis, no simpósio de Florianópolis. Você pode passar aí?
E olha, um projeto novo que está começando aqui em Mais Goiás uma vez, a vai repercussão ajudar do o Tribunal trabalho. de Contas do Estado a saber se o dinheiro de obras de rodovias está sendo gasto de forma correta. Com a ajuda de equipamentos modernos, técnicos conseguem dizer se o asfalto tem a qualidade descrita no projeto. O trabalho começou esta semana na GO 080. A fiscalização é no trecho de 63 quilômetros na GO 080, desde Nerópolis até o trevo que dá acesso à BR-153. Esse equipamento mede a espessura da terraplanagem. O objetivo do Tribunal de Contas em fazer essa auditoria, a análise desse serviço, é exatamente confrontar o que foi medido de movimento de terra, quantos metros cúbicos de material de aterro vieram para cá, para esse trecho, com o que de fato existe. O TCE também tem este laboratório que utiliza uma sonda para retirar amostras do asfalto. Com essa amostra aqui, o Tribunal de Contas consegue avaliar a qualidade do asfalto. Por aqui já dá para saber se a espessura está correta, se o asfalto foi bem compactado e se o material utilizado está de acordo com o previsto no projeto. A obra na GO 080 começou em junho do ano passado. O investimento é de 230 milhões de reais. Depois que tudo for analisado, o TCE vai elaborar um relatório e encaminhar para a Agência Goiana de Transportes e Obras. Se tiver algo irregular, a AGETOP vai ter que fazer o reparo sem pedir acréscimo no valor total da obra ou até mesmo ter que devolver o dinheiro para o Estado. Nossa finalidade é fazer um levantamento de campo para verificar se os serviços medidos estão compatíveis com o projeto. Bom, pessoal, o que mais que tem de equipamento por aí, que mais de solução a gente pode trazer? O exemplo agora do TCDF. O TCDF poderia optar também, vou montar o equipamento próprio, então que se tem hoje de exemplo é o de Goiás, vou montar um caminhão laboratório. Bom, montar um caminhão laboratório no Distrito Federal não teria sentido, porque a maior distância da sede do tribunal ao ponto mais distante do distrito dá 50 quilômetros. Então, nesse caso, o que é que se optou? Em ter-se equipamentos mais modernos, dispensando o uso do caminhão. Simplesmente um veículozinho pequeno para a coleta dessas amostras e levá-las para o laboratório central do tribunal, tá certo? Que já está sendo... O Tribunal de Contas começou hoje a análise em laboratório da qualidade do asfalto das pistas do DF. E já foi encontrada uma concentração menor de cimento asfáltico do que o acertado em contrato. A espessura também está menor. E se uma construtora põe 1 centímetro a menos do que o previsto, isso significa 20% do valor da obra que ficam para a empresa como, digamos assim, lucro extra. Ontem, no primeiro dia de análise do asfalto, neste trecho da L2 Norte, a espessura, que era para ser de 5 centímetros, tinha apenas 4. De acordo com o sistema de referência de custo rodoviário, que leva em consideração o preço da massa asfáltica e mão de obra, o recapeamento de 1 quilômetro de uma pista com 5 centímetros de espessura custa em média R$300 mil. Segundo o Tribunal de Contas, no asfaltamento de uma pista de 50 quilômetros com espessura de 5 centímetros, o custo seria de R$15 milhões. Se essa pista, no final da obra, ficar com apenas 4 centímetros de espessura, como ficou na L2 Norte, prejuízo aos cofres públicos chega a R$3 milhões. Hoje é dia de testes com as amostras recolhidas pelos auditores do Tribunal de Contas. São 14, como esta aqui. Tudo é feito dentro deste laboratório móvel. E o resultado sai em torno de 1 hora. Nós vamos separar, né, o agregado, que é a brita, a areia, do material betuminoso, que é o cimento asfáltico. O cimento asfáltico é este líquido escuro. O que era asfalto na centrífuga ficou só brita e areia. Segundo o consultor contratado pelo Tribunal de Contas, o percentual de cimento asfáltico é menor que o definido no contrato do programa Asfalto Novo. O projeto previa para esse trecho da L2 5,8%. Nós encontramos 5,5%, tomando os números dessa amostra, 0,3% a menos. Comprovado em laboratório que todo motorista do DF já sabe. O asfalto no DF é ruim. Ruim. Ontem ainda eu levantei, olha, vamos ver a liga. Não está dando liga, não dá liga mesmo. Pouco betume, que é um derivado de petróleo, muita areia e brita. Mas não é só isso. Eu fiz uma regrinha de 3 aqui, se era para ser 5 centímetros por quilômetro,
ao preço de 300.888. Se for 4 centímetros, o preço teria que ser 240.177,77, dá uma periódica. Ou seja, por quilômetro, 60 mil a mais estão cobrando, pondo 60 mil a menos de material. Agora, de manhã, Fábio, eu estava calibrando os pneus numa borracharia, ao meu lado estava um sujeito se queixando, dizendo, olha, o prejuízo que eu estou tendo aqui, estou trocando a roda está quebrada, o pneu está rasgado, porque caiu num buraco em Taguatinga, ele me dizia. Ou seja, as pessoas estão pagando em dobro. Já pagaram pelo asfalto, nos seus impostos, ainda tem que pagar pelo prejuízo no carro. Enfim, você vai arrumando aí. Eu poderia trazer outros exemplos aqui, tá certo, do que está sendo feito. Não posso deixar de comentar também o exemplo do Tribunal de Contas do Rio Grande do Sul, que também já iniciou o processo de contratação de um equipamento, um caminhão de laboratório, na verdade não será um caminhão propriamente, com uma determinada finalidade, e eles já estão pondo isso lá em prática. Posso falar também que poderia falar que alguns outros tribunais de contas já iniciaram também procedimentos similares a isso aí, no intuito de uma forma ou de outra, e adquirindo, tá, esses equipamentos. Já podemos... E os resultados vêm sendo sentidos. Nós vamos falar. Então aqui é mais ou menos a experiência do TCDF, tá certo? Que vai fazer, já tem o projetinho pronto, vai ser feito onde hoje funciona uma garagem lá do tribunal, tá? Então foi bolado toda a distribuição do equipamento, né? Dos equipamentos que vão ser adquiridos, equipamentos todos de primeira linha. Está em implementação, a reforma está sendo licitada em paralelo com a licitação também para a aquisição desses equipamentos. Eu peço licença aqui para ler, tá certo? Em função disso também, um elogio que chegou ao Tribunal de Contas por intermédio da ouvidoria, tá? Aqui eu quero destacar, fala o cidadão, né? Quero destacar a excelente atuação do Tribunal de Contas do Distrito Federal, que tendo a sua presidência o conselheiro Renato Darlinha, ex-delegado, enfim. Equipes do Tribunal de Contas do Distrito Federal vêm vistoriando as obras asfalto novo no Distrito Federal para verificar sua qualidade e intensificou sua atuação em 2015. Com isso, tem verificado em loco os serviços em andamento no bairro de Águas Claras, para identificar possíveis falhas e corrigi-las ainda em seu nascedouro, evitando com isso intermináveis batalhas jurídicas e incalculáveis prejuízos ao erário público e meio ambiente. Ainda segundo relatos do Correio Brasiliense, o Tribunal de Contas do Distrito Federal vão fazer uma auditoria coordenada para fiscalizar. Enfim, essa é a aproximação com a sociedade, que não é uma aproximação apenas institucional, que a gente gosta de ter, mas é a aproximação necessária em função do trabalho exatamente. É uma aproximação, não é o marketing. Não sei se a leitura aqui tenha ficado distorcida. Não é o marketing, não que não seja necessário o marketing institucional, mas não é o só marketing institucional que eu quero demonstrar aqui. Eu quero demonstrar em a posição do tribunal está atendendo ao anseio da sociedade. E na medida em que faz o seu trabalho, como bem disse o conselheiro Walter Albano, faz esse trabalho bem feito, naturalmente se aproxima e responde, traz as respostas e traz de volta o respeito da sociedade para as suas ações. Capacitação dos técnicos no Tribunal de Roraima também teve uma repercussão em imprensa também, que eu gostaria de compartilhar com vocês, por favor, Pedro. Não é possível que não trava, isso não trava. Deixa eu tentar de novo aqui. Será que existe padrão para fazer o asfalto nosso de cada dia? 3 centímetros, anota aí. Esse é o mínimo aceitável para a camada de asfalto em uma rua ou rodovia. Tudo vai depender da movimentação de veículos, se eles levam cargas muito pesadas. Esse tipo de informação é obrigatória no projeto de uma obra. Mas só existe uma forma de saber se o asfalto tem ou não qualidade. É preciso levar uma amostra do asfalto para um laboratório de análise e desmanchar tudo. Contamos com o apoio do Exército para realizar alguns ensaios. Assim dá para saber a quantidade de CAP. Isso e muito mais
foi repassado a auditores do Tribunal de Contas do Estado e da União, além de representantes de diversas instituições. É um curso sobre fiscalização em obras de terraplanagem e pavimentação. O curso tem como objetivo transmitir aos participantes os conceitos e as técnicas utilizadas nas auditorias em obras de terraplanagem e pavimentação. Para que eles possam atentar a esse tipo de obra e serviço, para que a gente possa testar tanto a qualidade quanto a quantidade, no intuito de, no futuro, poder ver se as obras estão em conformidade com as normas e se o dinheiro público, enfim, o horário público está sendo bem aplicado. Também lá houve essa aproximação natural também com a sociedade. E o que é que se tem feito depois, não é, disso aí? Olha os exemplos que se tem também. Tribunal de Contas de Roraima levando a campo também esses procedimentos padronizados, analisando o grau de compactação de camadas executadas, sugerindo inclusive refazimento de alguns dos trechos, tá certo? Refazimento esse que foi acatado, no exemplo que a gente traz aqui, pela própria administração pública, ou seja, aqui foi salvo um trecho, aquele trecho que sem dúvida alguma iria ser revertido em buraco, precocemente a estrada iria ficar esburacada, não ficará, simplesmente porque o Tribunal de Contas resolveu levar a campo esse tipo de atuação e corrigir esse problema, enquanto a empresa ainda estava lá na obra mobilizada. Num outro achado de auditoria lá de Roraima, verificou-se a diferença, esse de um superfaturamento por sobrepreço, né? Então se colocou na planilha a utilização de escavação com carregadeiras, né, com o trator de esteira e carregadeira, quando se podia e era execuível nessa obra se fazer o serviço com escavadeiras, tá? Como foi demonstrado que a execução durante a própria obra, né? Então a pequena diferença, né, de adequação do item exato de planilha que deveria ser utilizado gerou um impacto financeiro da ordem de R$620 mil, num só achado de auditoria, numa só obra de terraplenagem, na qual o Tribunal de Contas foi a campo, agora foi a campo levando o conhecimento necessário para fazer isso aí, levando o procedimento adequado para se levantar esse tipo de situação. Não é? Não se trata aqui de nada complexo, não é nada disso que se quer, mas simplesmente levar o conhecimento adequado para se realizar aquilo ali, tá certo? Se a equipe vai com os olhos vendados, vamos dizer assim, simplesmente poderia passar, fazer a vistoria e não se aperceber, não é? Do detalhe que foi uma diferença de mais de R$500 mil de reais. E não é só, aqui eu não tenho um slide para demonstrar, mas já falei, por exemplo, de alguns achados de Goiás, que se teve achados relevantes de auditoria, achados que dizem respeito às qualidades das rodovias, achados que dizem respeito às quantidades que foram de fato apropriadas, fazendo uso das ferramentas que já existem hoje e que foram criadas para fiscalização. A mágica, vamos dizer assim, está em usar essas mesmas ferramentas com outros fins, para fins de auditoria. A ferramenta é a mesma, mas a forma de utilização é diferente, porque o que eu quero é realizar uma atividade que vai me levar a um fim diferente. Então, aí é onde está a mágica, presidente. O Espírito Santo, tá certo? Houve achados também que foi divulgado já no Sinaop passado, tá certo? Onde se demonstrou diferenças em camada de base de até 30% de espessura na camada de base, isso foi detectado. Inclinações de taludes, tá certo? Numa determinada obra, gerando problemas de qualidade, risco de desmoronamento, sim, mas problema também de impactos financeiros do volume que foi de fato escavado, problemas quanto ao asfalto, quantidade de asfalto efetivamente medida, tudo isso já relatado em simpósios anteriores. Enfim, pessoal, para me despedir de vocês, tá certo? Como multidisciplinar, eu queria lhe passar o último vídeo, tá? Para que a gente reflita um pouco. Agora não é mais um vídeo técnico, tá? Queria só refletir com vocês quanto a isso aí. Os impostos que a gente paga caro, né? Para ver uns asfaltos deixa é uma vergonha. A nossa capital é vergonhoso, né? Não dá para você ir tranquilo, não dá para desviar do buraco. Você arruma a suspensão do carro hoje e amanhã ela já está toda arrebentada, porque caímos em muitos buracos. O que você acha da qualidade do asfalto? Péssimo. Não presta. Nunca prestou. Às vezes a gente está atrás de um carro, não vê, aí passa, cai.
estraga a roda, às vezes machuca. Olha, sobre isso, o Alexandre Garcia, inúmeras vezes no ano passado, alertou aqui no DSTV sobre a qualidade e a espessura do asfalto. Né? Eu dizia que tinha que arrancar tudo e fazer de novo. E tá aí, é a comprovação técnica. Né? É o recapeamento que deixa o bueiro lá embaixo e forma um degrau que acaba com o pneu, acaba com a roda do carro, acaba com o amortecedor. É a liga ruim, né? Que não dá consistência à camada de asfalto, que se destrói com a chuva, se esfarela com a chuva. É a ondulação que não deve existir numa estrada, e tem mais ainda que não se falou. Né? Se contraria a lei de trânsito, abrindo ao tráfego sem a estrada, sem a pista estar sinalizada. Não pode ser entregue ao tráfego uma pista não sinalizada, como está aí. Quem quiser ver, é só procurar pista pintada, que não está pintada ainda. Agora, quase R$500 bilhão dos nossos impostos nesse trabalho mal feito, muito mal feito, a camada muito menor, muito mal feito. Em nome de quê? Da reeleição. Não deu nem reeleição, nem asfalto. O que a gente espera é que depois dessa auditoria isso não aconteça mais, né, Alexandre? Pois é, que o Tribunal de Contas também apresente as soluções, né, e que nós tenhamos um asfalto digno desse nome, porque por enquanto não é. Que o Tribunal de Contas também apresente as soluções e que nós tenhamos um asfalto digno desse nome, porque por enquanto não é. Obrigado, pessoal. Bom, após a apresentação do colega Elci, a gente vê a real condições, o que esse manual de procedimento pode contribuir para o nosso dia a dia, com o apoio, né, de todos os tribunais, da Tricom, do IRB. Então a gente tem que construir isso, não só o controle, mas toda a sociedade, acredito que tem que participar através das consultas públicas, já está no site do IBRAOP, a todos os colegas participar, contribuir, para que haja um melhoramento daquilo que a gente está produzindo durante essas reuniões. Em razão do tempo já estar sido esgotado, a gente podia fazer o seguinte: os questionamentos a gente passa por escrito, eu vou encaminhar aos palestrantes e retorno a vocês através do e-mail, tá ok? Então, por favor, queira entregar ao pessoal do apoio, tá? Eu quero agradecer aos palestrantes pela brilhante exposição da matéria, tá? E dou por concluído esse painel. Muito obrigado a todos. Neste momento, o presidente da mesa fará a entrega do certificado e da lembrança aos palestrantes. Teremos um intervalo para o coffee break e retornaremos em 10 minutos. Só um aviso: os inscritos cujo órgão ainda não encaminhou o empenho, favor procurarem o setor de credenciamento no saguão de entrada.